Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. E após um período de muito trabalho e muitos projetos, né? Estamos de volta. E hoje o tema é Graded Readers. Então eu vou começar falando um pouco com o Dudu. Fala pra gente, o que são Graded Readers? Graded Readers são livros que foram feitos especialmente para estudantes de língua e que você tem uma diferença no número de palavras que tem no livro, né? É uma questão de vocabulário. Então, um aluno iniciante, ele está começando hoje no inglês, ele pode começar a ler um livro feito especificamente para estudantes iniciantes. Aí depois você tem para o nível pré-intermediário, intermediário, avançado e assim por diante, né? Mas antes de falarmos especificamente desses livros, eu gostaria de bater um papo com vocês aqui, justamente de como foi a nossa aprendizagem em português, né? No meu caso, quando eu era criança, eu lia muito uma série que chamava Vagalume, que era como seria o nosso Graded Reader. São livros feitos para um público específico em um momento específico. Vocês se lembram desses livros também? O meu preferido se chamava A Ilha. Eu lembro bastante de um que era O Escaravelho do Diabo. Muito bom. Foi um livro interessante. E como eu era criança, né? Aquela coisa do mistério me marcou bastante. Eu lembro muito bem, li alguns e o meu preferido era As Aventuras de Xisto, uma coisa assim. O autor continua ativo, Puntel, né? Tá produzindo ainda bastante coisa nessa área, é bem legal. Mas realmente é uma relação que eu nunca tinha pensado. Naquela época, né, quando nós começamos a ser alfabetizados, a gente já sabia ler, né? Na verdade. E com os Graded Readers, tem uma relação interessante. E sabe que na escola que eu estudei, quando eu comecei jardim, primeira série, pré e tal, eles tinham todo ano a feira do livro. E eu me lembro que a minha mãe e meu pai, eles me davam dinheiro e tipo, eles faziam, tipo, como o evento. Nossa, sexta-feira é o dia da feira do livro, hein? Aí eu vou te dar tanto dinheiro, né? Na época não era nem reais, e tanto em dinheiro, para que você compre os livros. E eu lembro que isso foi muito bom, que cresceu em mim esse interesse por livros, né? Aí eu já ia ansioso para a escola para comprar. Eu lembro que os primeiros livros que eu comprei era do Snoopy. E aí eu voltava para casa e meus pais faziam aquela festa. Nossa, que legal. Então, desde cedo a gente teve isso em português. Aí fica a reflexão, né? Normalmente, quando nós vamos aprender em inglês, por que nós não aproveitamos essa fase gostosa, né? Essa coisa boa de ler para melhorar o nosso vocabulário, para melhorar a gramática, as estruturas e até um conhecimento geral. Vocês concordam? Sem dúvida. Tem estudos muito abrangentes hoje falando a diferença de uma criança que tem acesso à leitura logo no começo, né? Inclusive crianças que ouvem leitura dos pais ainda em idade muito tenra, né? A diferença de vocabulário que essa criança pode ter, né, de desenvolver, né? Hoje tem muito estudo nessa área, então faz todo sentido, ainda mais esse incentivo que você recebeu. Acho que se todos recebessem, né, seria muito importante, né? Sim. Essa fase da vida. E pro público adulto, né, isso me faz lembrar das hipóteses do Stephen Krashen, né, que uma delas é o comprehensible input. Então, essa é uma ótima forma de você obter comprehensible input, né? Do adulto perceber, por exemplo, que ainda eu não vou conseguir ler um livro, né, que é feito para nativos, mas eu vou conseguir ter um input que seja compreensível, que eu vou conseguir tirar o máximo proveito através de um graded reader, né? Uma coisa interessante que eu já percebi também, tem algumas crianças, isso sai um pouco da nossa conversa, mas algumas crianças que ganham um celular antes de ganhar um livro. E é uma perda, né? É triste, na verdade, porque são coisas... O mundo requer isso, de certa forma, mas o livro deveria estar presente também, né? E falando de Graded Readers, eu até tem uma colinha aqui, porque o que acontece? Qual seria o nível 1, nível 2, né? Como é que seria essa divisão? Na verdade, o que eu notei fazendo essa pesquisa é que cada editora, eles têm um parâmetro um pouco diferente, né? Então, por exemplo, tem uma editora que chama MM Publications, eles consideram nível 1 entre 400 a 500 palavras, nível 2, 600 a 800, 3.000, 4.200, 1.250 e o último nível quinto, 1.500. E aí, por exemplo, a Penguin, que é uma das mais famosas, né? Ela tem um nível iniciante absoluto, que está realmente começando, com 200 palavras. Imagine, você montar um livro com 200 palavras. Aí depois o nível A1, 300 palavras. Depois eles
Eles vão praticamente dobrando, ó, 300, nível 3, 600 palavras, nível 4, 1.200, nível 5, 1.700, e nível 6, 2.300, nível 7, 3.000, né? E aí eles seguem o quadro comum europeu, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, como aqui tem 7 níveis, o primeiro é o iniciante total, de 200 palavras. E aí vem A1, A2, B1, B2, C1, C2. E aí, para começar, eu trouxe aqui uma coisa interessante. Normalmente nós pensamos em graded readers para adultos, né? Mas você tem uma série bem completa para crianças. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, hoje um desenho que é muito comum da Peppa, né? Ou quando você vê, tipo, assuntos que nem carros, assim, esse seria o nível 1 para crianças. Então, fica aqui como sugestão para professores que dão aulas para crianças ou para pais que estiverem vendo esse vídeo, de procurarem graded readers para criança, né? Você já vai fomentando nela essa vontade pela leitura, essa paixão pela leitura, e você consegue fazer isso em inglês, né? Vocês já trabalharam com alguma coisa de graded readers com crianças? Já tiveram contato? Não, nunca tive a oportunidade. Com crianças, não. Eu também não tive, não. Então, e aí essa é a ideia, né? Tem essa editora, por exemplo, a Lady Bird Readers, e você tem outras, né? E agora, para adulto, no próximo slide, o que nós vamos ver? Qual que é a ideia minha? Normalmente, quando a gente pensa em livros, a gente pensa assim, eu vou ter que ler um livro, mas às vezes se você vai só numa livraria, alguma coisa, às vezes você vê uns tópicos assim, tipo, que não te chama atenção, né? Mas o que eu gostei de ver é que hoje em dia eles fazem adaptações, isso aqui não são os livros originais, são adaptações de clássicos da literatura adaptados para níveis iniciantes. Então, realmente, essa questão da leitura pode ser algo muito agradável, né? Imagine o seu aluno que está começando, ou alguém que está começando em inglês no nível A1, já poder ler Chapeuzinho Vermelho, o Patinho Feio, a Pequena Sereia. Aí, essa é a proposta. Às vezes você procurar de tópicos que você já conhece. E imagine, alguém que está começando no inglês, ele já sabe a história. Então fica muito mais fácil para ele ler esse livro, porque ele já tem um conhecimento da história. Que é que nem eu, como eu também sou professor de espanhol, eu sempre indico para os meus alunos assistirem Chaves em espanhol. A maior parte das pessoas cresceram vendo Chaves a vida inteira, já sabe de cor a fala. Então, quando passa para o espanhol, é uma transição muito fácil. E se você pegar livros assim, seria uma transição fácil também, não é? Legal. Com certeza, o conhecimento prévio aí ajuda muito, né? E no próximo slide a gente tem mais algumas de nível A1, olha, Zorro, né? O Peter Pan, né? O Peter Pan. Então, se a gente procurar bem, a gente acha coisa bem interessante, que o aluno realmente ele não teria aquela ideia, eu tenho que ler esse livro, tipo, e mudaria para, nossa, eu quero ler esse livro. E o legal que você está mostrando é que todo mundo tem uma noção do que o livro vai se falar. Então, como não é uma coisa completamente desconectada e já tem um contexto conhecido, fica fácil o entendimento. Aquilo que você falou do Chaves, né? A gente já conhece a história do Chaves, então muda o idioma, mas o contexto tá lá, né? Então fica fácil, fica mais fácil de entender. Mais gostoso também. Sim. Sim. Não, me fez pensar tem um livro do Scott Thornbury que ele fala que se você... Na verdade, nem ele que falou isso. Ele mencionou o autor lá, mas eu não vou lembrar agora. Ele mencionou que se você quiser um dia soar mais sofisticado, mais complexo numa segunda língua, inevitavelmente você vai ter que soar como se fosse uma criança a princípio. Então, é o tipo de... Eu acho que é interessante porque um adulto, né? Ele muito provavelmente não leria isso na primeira língua, porque ele já conhece a história, já teve a oportunidade. Mas aí tentar colocar aquela coisa, né? Eu sou um adulto, a complexidade de lado, e pensando que eu sou um adulto, né? Eu funciono super complexo na minha primeira língua, mas não necessariamente na segunda, né? Então, eu vou ter que fazer essas acomodações para poder ir desenvolvendo. E sabe o que é interessante também? Acho que para os professores de inglês, a gente pode usar esse material como uma proposta de trabalho. Você está ensinando, por exemplo, preposição. Né, para o nível A1. Você pega um livrinho desse e pede para eles circularem as preposições e você trabalhar em sala de aula o que eles conseguiram, vendo? Eles começarem a aprender collocations e esse tipo de coisa. Você vai aprender algum tempo verbal, alguma coisa, procurar algo específico dentro daquele livro, né? Ou um vocabulário que você está trabalhando. São tantas as possibilidades, né? Sim. Vamos ver agora no A2 aqui, ó, temos algumas sugestões. Olha que legal, né? Ó, tipo Titanic, Sherlock Holmes, com certeza.
totalmente adaptado, né? Já entra Sherlock Holmes aí Já no entra até um dois, Sherlock né? Que Holmes. legal, hein? Olha, e até se fala assim, mas eu achei que o Zorro, aquelas coisas, justamente está falando, é mais infantil. Você pode ler, por exemplo, o livro da Diana, Uhum. contando a história dela. Então, você não tem que necessariamente associar livros iniciantes com contos infantis. Com certeza. Sim, um ótimo ponto também. Vamos pro próximo, então, por favor, Diego. Aí, ó, nível B1, você já tá no nível intermediário. Aí a gente já consegue trabalhar com, por exemplo, filmes, né? Essa ideia que eu trouxe de filmes, ou até um personagem famoso, né? O Martin Luther King. Você quer ver um Batman, né? Um Forrest Gump. E aí, você já assistindo o filme e lendo, você conseguiria também fazer várias correlações, né? Vocês preferem ler um livro e ver o filme, ou primeiro ver o filme e depois ler um livro? Tem gente que fala que o filme nunca entrega tudo que tem no filme, né? Tipo assim, o filme sempre fica faltando. Acho que é difícil comparar, são duas mídias bem Tá muito diferentes, né? diferentes. Eu até arrisco a dizer que eu prefiro ler para depois assistir, porque o filme acaba completando a parte visual que talvez faltou. Quando o Código da Vinci, por exemplo, quando eu li o livro, eu não conseguia imaginar muitas das coisas que ele descrevia, mas quando eu assisti o filme ficou fácil. Então foi um bom complemento. Mas é isso que você falou, não tem nada. Difícil, quase como se fosse outra história, né? É. A riqueza de detalhes do livro. Né? Os recursos também, né? Que você tem fazendo um filme comparado com o livro, né? O autor tem que ser muito mais descritivo para passar aquela imagem que você consegue captar com os olhos, né? Exatamente. Vamos ver o nível. Aí tem a transição do B1 pro B2, né? Que o pulo do B1 pro B2 é um pulo grande, né? Aí tem, por exemplo, Notting Hill. Você lembra, Ivan? Eu fui com o Ivan lá pra Notting Hill. Eu acho que. Isso aí foi em 2015. Faz uns dias, né? Faz uns dias. E aí, Aladdin, mesmo. Por que eu coloquei o do Aladdin? Mesmo às vezes um público que queira algo mais infantil ou algo de tipo meio Disney, essas coisas, você teria ali. E teria outras coisas, né? O Rei Arthur e os seus cavaleiros e coisas do tipo, né? Então há uma gama de possibilidades que a gente pode ter, né? E finalmente, acho que o próximo slide, que seria o último. Então, ó, e aí já no nível B2, que você já é nível intermediário avançado, você pode ler, por exemplo, a história da língua inglesa, a história da internet, e você pode continuar, né, com essa pegada de livros que nem tipo 101 Dálmatas e tudo. Então, é só uma questão de você procurar o que você gosta, né? E aí, antes da gente terminar esse vídeo, tem uma outra questão que é: como eu vou escolher o nível correto para mim, né? Porque às vezes você tem um professor que ele passa para você, mas sim. por conta, como você faria? Eu já vi em diferentes livros as pessoas usando diferentes formas, né? Se você lê tantas palavras por páginas, até tantas palavras, e você não entender, você ainda pode continuar a leitura. 5 palavras por página estaria bom, 8 palavras por página. Mas na minha opinião, eu acho que aí quem vai ler é você. Você pegar e abrir em qualquer página do livro e ver contando as palavras que você não conhece, quão desconfortável você ficaria. Você teria que ir no dicionário, você consegue entender um contexto, você mesmo pegar uma página do livro e ler como termômetro. O que vocês acham? Eu também acho que principalmente um leitor adulto, né? Ele tem essa capacidade, por exemplo, de ler uma página e perceber, por exemplo, o quão fácil, o quão desafiador foi aquilo, para ver se esse livro dá para continuar ou não. Eu só acho que é interessante mencionar um ponto. Eu já tive, vocês com certeza também tiveram, contato com alunos que têm uma baixa tolerância à ambiguidade, né? Então, aquele aluno, por exemplo, que encontra 2 palavras na página e aí ele, em vez de focar nas outras, colocamos para arredondar essa página, tiver 100 palavras, ele encontrar 2, ele conhece as outras 98, mas ele vai ficar obcecado por aquelas 2 que ele não conhece. Então eu acho que nesse caso também é importante lembrar que muito provavelmente você vai conseguir entender aquelas 2 pelo próprio contexto, né? Mas eu acho sim, um leitor adulto consegue, né, ler e identificar, por exemplo, o quão confortável ele está ou não com o nível de linguagem, né? O que você acha, Ivan? Sim, eu já ouvi um professor dizer, eu acho que é uma fórmula bem pessoal, que se você tem um parágrafo regular, se tem 5 palavras que você não conhece naquele parágrafo, talvez não está para você ainda aquela leitura. Ele cravou 5, mas eu não sei. Não sei se vocês têm outras ideias, mas parece fazer um certo sentido. Uma página com 3 parágrafos, 15 palavras que você não entende, talvez, ok, está um pouquinho demais, né? O que vocês acham?
Eu já vi um número, não sei se vocês já viram, eu já vi esse número recorrentemente que a gente fala sempre pro aluno, né? Tenta utilizar o contexto para você identificar as palavras que você não sabe. Mas pelo que eu tenho visto, as pesquisas mostram que você tem que conhecer pelo menos 95 a 98% das palavras do todo para você poder, né, de forma eficiente, conseguir identificar o que aquela palavra significa pelo contexto. Então, assim, você tem que conhecer a maior parte delas. Então também tem esse outro lado, né? A maior parte é quase toda. Praticamente, 98%, você está falando de praticamente tudo, né? Para você realmente conseguir identificar o que aquela palavra significa dentro do contexto. Sim. E temos também o perfil do aluno. Tem aquele aluno que ele quer ler e ele quer entender tudo. E tem aquele que gosta do desafio. Aí esse ele fala, nossa, nessa página aqui eu aprendi umas 15, 20, 30 palavras. Aí depende da mentalidade, né? A forma como a pessoa vai encarar a leitura. Então isso também depende do perfil da pessoa. O que ela está procurando ali. De fato. Vocês não acham que é importante lembrar também que sempre vai ter uma outra palavra? Porque isso acontece comigo o tempo todo. Quando eu pego um livro para ler, eu abro, vai ter sempre 2 ou 3 palavras naquela página que eu não conheço. E até hoje. Acontece em português. Sim, Acontece em português. Você está lendo um artigo em português... Artigo científico, você tem muito... talvez seja só eu, mas às vezes eu leio o mesmo parágrafo 3 vezes. Tá certo que aqui nós estamos falando do conceito, não necessariamente das palavras, né? Mas qualquer coisa, qualquer peça literária em português que a gente encontrar, já vai ter muitas palavras que a gente não conhece. São palavras que estão no vocabulário nem passivo, né? E é totalmente desconhecido mesmo, né? Então é muito provável a gente já, né, alertar quem tá assistindo que muito provavelmente vai ter palavras que você não conhece e tá tudo bem. Tá tudo bem. E normalmente, se vocês derem uma olhada, eu trouxe até o B2. Porque no nível C1 e C2, você já consegue ter acesso a materiais autênticos, né? Aí já tá na hora, assim, de você começar a se aventurar em livros que você realmente sempre quis ler em inglês e você já estará apto a isso, né? Os originais. Os originais, né? Como se fala? É Unabridged? É isso que Unabridged. você usa? O abridged é os resumidos, os adaptados. E os unabridged seriam os originais, né? E vocês acham que nessa transição, que nem o Du comentou, né, de você fazer essa transição do C1 para algo mais autêntico, ainda assim é interessante ter algum tipo de seleção? Ou ler qualquer coisa? Acho que tem que ser, eu acho que seria ter uma boa curadoria aí, porque senão você pode acabar dando... Você vai ler Shakespeare, por exemplo. Tô na hora de ler Shakespeare. Pronto. Você vai ver uns hath com TH e uma série de coisas que talvez não esteja preparado. Eu acho que seria legal se o professor puder fazer uma ajuda, uma curadoria mesmo do que ler depois. Acho que ajudaria muito o aprendiz. Né? Tem coisas muito difíceis ainda no nível C1. Eu fico pensando às vezes num estrangeiro no nível C1 do português, começando com o Primo Basílio. Pronto. Talvez não seja a melhor opção para começar, começo, né? Não seria o melhor começo. E o pior, sabe o que seria? Não é só o caso de eu não compreendo. Eu acho que eu compreendi, mas na verdade você não está compreendendo, né? Então a gente chega no nível C1 e C2 e a gente começa a trabalhar com as nuances da língua. Então ele é um processo um pouco demorado porque você tem que analisar muitas e muitas nuances. E essas nuances farão a diferença para a compreensão real do que você está lendo, né? Às vezes você pega um nível mais baixo, é bem exemplificativo o que se está falando com o que se quer dizer. Aí você sobe para esses níveis, você vai ter sarcasmo e outras formas de se expressar que às vezes você ainda não está apto a conseguir ler em outra língua. Então, você tem que conciliar um ótimo estudo do nível do C1 e o C2 e tentar achar esses elementos que você está estudando mais avançados, essas nuances na sua leitura. Isso aí. Sim. É isso aí. Maravilha. Então, com esse vídeo, a gente espera que quem assistiu, né, tenha gostado do que nós batemos esse papo hoje aqui, né, nós conversamos, e também fica esse incentivo para a leitura e colocar isso em todos os níveis, né, do nível aluno que está começando até o nível avançado, colocar como um grande amigo, um grande aliado do aluno a leitura de livros específicos para estudantes. Maravilha. Com certeza. Ficou bom, não ficou? É claro que ficou. E ficou bem.